Vamos falar então rapidinho aqui sobre Macunaíma, alguns aspectos aí da obra, tá? Primeiro ponto aí, para quem está estudando modernismo, é ter a certeza de que realmente Macunaíma não é uma leitura fácil, tá? De uma forma geral, os romances aí da geração de 20, eles não são muito palatáveis, tá? A gente acaba tendo uma maior aderência aí com a poesia, né? Por conta aí desse humor, dessa graça, desse ludismo que acaba permeando os poemas, mas quando a gente chega nos textos em prosa, pelo menos nos textos longos, a coisa muda um pouquinho de figura, né? Então, no caso do Oswald, o Memórias Sentimentais de João Miramar, o Serafim Ponte Grande, e no caso do Mário Macunaíma, não são leituras muito fáceis, tá? Depois, né, de passar do primeiro estranhamento, a gente buscar ali alguns referentes, algumas notas de rodapé, a gente acaba entrando com mais facilidade ali na intriga, tá? Mas realmente é um texto bastante complexo, tá? É difícil de classificação, a gente fala romance, mas a rigor não seria um romance, tá? E que demonstra, então, essa, não só essa maturidade, mas essa complexidade que vem aí da genialidade do Mário, né? Quando a gente pega textos como Os Contos Novos, mesmo o outro romance do Mário, o Amar, Verbo Intransitivo, são textos mais fáceis, tá? Sobretudo os contos. Mas aqui, então, estamos falando do que talvez seja a peça mais complexa aí de Mário de Andrade. Então, trata-se de um texto que, nas palavras de Mário, todo ele de segunda invenção, um dos mais densos que o modernismo já produziu. Então, todo ele de segunda invenção, porque realmente não é uma criação própria do Mário. Né? O Macunaíma, tal qual está ali no texto, é a invenção do Mário, mas esse personagem, não só ele, mas os demais da história, muitas das cenas, elas vêm dessas tradições indígenas. Então, o Mário fez um trabalho muito exaustivo, né, de resgate dessas lendas, desses mitos, né, indígenas, muitos deles já catalogados em obras aí de antropólogos estrangeiros, né, que passaram aí pela América do Sul, e ele vai resgatar toda essa tradição e transformar esse compilado de lendas, mitos e narrativas indígenas na história que é o Macunaíma, sua versão. Tá? Então, apoiado em vasta erudição folclórica e na mais absoluta liberdade de criação, valendo-se de diversos registros linguísticos, tratando o tempo, o espaço e a verossimilhança de forma aparentemente arbitrária, aleatória, Mário de Andrade produziu um livro inclassificável. Então, por que inclassificável? Porque, a rigor, ele é um livro erudito, né, pela sua complexidade, mas também ele é um livro popular, que lança a mão aí desses recursos da oralidade, dos dialetos, do registro folclórico, então dessas narrativas de tradição popular folclórica, transformados aí numa obra erudita da maior complexidade, tá? Vanguardista e folclórico, né? Então a organização da história segue essa linha de vanguarda, né? Da quebra da ordem narrativa, da lógica dos acontecimentos, mas ainda, embora seja um texto de vanguarda, que recorre aí, que tem essa base folclórica dos mitos e lendas indígenas, tá? Heróico e picaresco, né, porque o Macunaíma, que é o herói de nossa gente, ele também é um pícaro, quer dizer, aquele herói mais malandro, né, que está ali lutando para sobreviver. Rapsódia, no sentido de ser um compilado de histórias, né, então a rapsódia, que vem dessa tradição de cunho medieval mesmo, né, então a rapsódia, que é um conjunto de cantos, né, de feitos e atos de determinado povo, que o Mário vai reaproveitar para o sentido da sua história. Romance, novela de cavalaria carnavalizada, romance de aprendizagem,
desmistificação do herói e mitificação do anti-herói, onírico e realista, cômico e trágico, nacionalista e crítico. Então, tudo isso é Macunaíma. Então, é difícil uma classificação porque a obra não é uma coisa só. Ela é esse conjunto e muitas vezes um conjunto contraditório de elementos que são postos ali de forma crítica e que causam esse embate aí, né, entre gêneros, entre estilos que dão forma aí a esse texto, a essa escrita, tá? Então, todos esses questionamentos são regidos por um propósito, o questionamento do caráter nacional brasileiro, da nossa identidade étnica e cultural, e a síntese de um presumido modo de ser brasileiro, polimorfo, plurirracional e multicultural. Então, no fundo, o objetivo maior de Macunaíma, né, se a gente pode dizer que ele tem um objetivo só, ou um objetivo central, mas diríamos que é uma espécie de resposta à pergunta que os modernistas fazem, né? O que é o Brasil? O que é o brasileiro? O que é a cultura nacional? Então, quer dizer, o Macunaíma é essa resposta que o Mário dá, né? Algo que já apareceu ali nos seus poemas, nos seus contos, mas que aqui vai ganhar um caráter mítico, né? A partir do momento que você cria essa imagem de um herói nacional, né? Do herói da nossa gente, o herói sem nenhum caráter, né? Então, o Macunaíma é isso, é essa resposta, ou essa tentativa de resposta ao que é exatamente essa nossa identidade cultural brasileira, ou qual é o caráter, né, a identidade étnica da nossa pátria. Tá? Se apega à tradição folclórica, ao elemento indígena, é muito comum ao nosso primeiro modernismo, né? Vamos pensar nos manifestos, né, do Oswald de Andrade, que já surgiram, né? O Manifesto da Poesia Pau-Brasil, o Manifesto Antropófago, a própria revista de antropofagia, né? Então, essa ideia do primitivismo, do elemento indígena, que vão permear o texto, que vão ser o motivo, aí, a busca de Mário para a composição dessa obra. Tá? E aí, obviamente, né, por meio dela, uma análise da nossa história, né, do nosso processo colonial, civilizatório, então o que é o Brasil aí a partir da ótica de Macunaíma. Tá? Então, nessa obra, o Mário inverte a convenção, né, não é a civilização observando o comportamento primitivo, é o selvagem interpretando o mundo que se diz civilizado. Né? É interessante a gente pensar, quando a gente pega as obras do romantismo, né, que o olhar que nós temos ali, né, o olhar do narrador, é sempre alguém de fora, né, e esse narrador, via de regra, é o homem branco, né, por extensão aí ao seu autor, que focaliza e localiza ali os aspectos da cultura indígena. Tá? E aí nós vamos ter, né, as grandes obras, como Iracema, como o Guarani. Né? Quando, chegando aqui em Macunaíma, nós vamos ter um processo inverso. Né? Agora, é o Macunaíma, né, o herói, que vai se deparar com a cidade grande, porque ele sai da floresta amazônica e vem para São Paulo, né, e de São Paulo ele acaba percorrendo aí o Brasil de ponta a ponta, e que vai se espantar e se chocar com essa cultura urbana, moderna, civilizada, de traços europeus que ele encontra ali na cidade de São Paulo, né, que é o grande cenário da obra. Então, diríamos que é uma perspectiva inversa do que apareceu lá no romantismo, né, no romance romântico. Agora, nós vamos ter o elemento indígena observando, criticando e, de certa forma, também assumindo essa cultura do branco. Tá?
E aí, por trás disso tudo, obviamente, a crítica, né, que o Mário estabelece. O segundo poema do Paulicéia Desvairada, né, o Trovador, tem um verso bastante conhecido no Mário que ele fala: sou um tupi tangendo um alaúde. E aí, por esse verso, a gente já percebe a ideia da diversidade cultural, né? Quer dizer, esse carnaval cultural, essa composição arlequinal que ele tanto fala no seu poema, nas suas poesias, sobre a nossa cultura brasileira. Né? Por quê? O tupi tangendo um alaúde. Né? Então, o homem branco se identificando com o tupi. Né? E esse homem branco, que vem, obviamente, de uma tradição portuguesa. Só que ele cita o alaúde. E o alaúde não é um instrumento musical próprio da Península Ibérica. Quer dizer, o alaúde é um instrumento que veio com os mouros, né, quando os muçulmanos ali invadiram a península durante a Idade Média e deixaram ali uma herança cultural e linguística. Então, vejam que aqui ele vai fazer uma mistura do indígena com o branco colonizador, né, que é o europeu, mas também com a influência árabe, que veio, né, lá do passado medieval europeu, com a invasão da Península Ibérica aí pelos mouros, né, pelos muçulmanos. Então, essa mescla cultural, essa diversidade cultural, é o que vai aparecer ali no Macunaíma. Né? Não à toa, ele é um índio que nasce negro e que, em determinado ponto da narrativa, vai virar branco. Né? Então, ele sintetiza as três etnias formadoras do povo brasileiro, né? O indígena, o negro e o branco. Tá? Arquétipo e protótipo, Macunaíma é o barro amorfo no qual continuamos a modelar nossa autoimagem como povo, matéria-prima inesgotável para a reflexão do povo brasileiro sobre si mesmo, sobre o que fomos, somos e seremos. Quando o Macunaíma se declara, né, o narrador declara que Macunaíma é o herói sem nenhum caráter, né, e isso está no subtítulo da obra, né, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, não é exatamente no sentido de ele é um vilão, né, ou ele é uma pessoa de comportamento hediondo, de atitude duvidosa. Então, esse sem nenhum caráter, no sentido de o brasileiro ainda não tem um caráter definido, porque o brasileiro é essa mescla. Né? Por isso que ele é um arquétipo, no sentido de ele é o símbolo, né? Ele é a metáfora da cultura nacional. Por isso que ele é um índio que nasceu preto e que vai virar branco. Quer dizer, ele é esse barro que está sendo modelado, essa identidade que está sendo modelada. Por isso ele é o herói da nossa gente. E esse herói da nossa gente é um herói sem nenhum caráter, ou seja, nós não temos ainda um caráter definido. É isso que os modernistas de 22 estão buscando, essa identidade cultural, que na verdade, né, estamos buscando até hoje. O próprio Mário, então, teve indecisões aí de classificar o livro, né, como classificá-lo, como romance, como rapsódia, né? Então, primeiramente, ele chamou de história em um de seus prefácios, querendo aproximá-lo dos cantos populares, muito do comum que possui com o gênero. Mas não era um título preciso, e lembrando-se da história da música e da literatura, chamou de rapsódia. Então aí, né, achando que história seria um termo muito vago, foi bom, Macunaíma é uma grande rapsódia, né? E aí ele vai trazer essa tradição da literatura da música, né, para o termo. Então, rapsódia era a maneira de cantar dos velhos rapsódios gregos, né, voltando aí não só à Idade Média, como eu falei, mas a Antiguidade Clássica, reunindo as obras de vários autores que versavam temas afins pertencentes ao mesmo ciclo. Então, quer dizer, o que é a rapsódia? É um conjunto de textos, né, de canções, de composições, muitas vezes versada aí por diferentes poetas, mas voltadas para um mesmo assunto, para um mesmo foco, ou seja, é um ciclo, né? E aí o que é o Macunaíma, se não um compilado de mitos e lendas, né? Então Mário vai catalogando esses textos, né, essas
essas lendas, esses contos, esses mitos folclóricos, reúne todo aquele material e dali ele produz a história de Macunaíma. Quer dizer, o Macunaíma, ele tem sim uma fonte indígena, mas ele não o romance não é a cópia de uma lenda específica. Ele é um conjunto. Por isso que ele é uma rapsódia. Quer dizer, são vários textos, fonte, que nós vamos ter aí na base da construção de Macunaíma. Né? Percebam que aqui a questão da intertextualidade é a produção desse romance, né, dessa rapsódia. Não tem como fugir disso. O Mário pegou esse material, né, de diversas tradições indígenas e organizou, né, a partir da sua experiência como poeta, né, como artista literário, deu um tom pessoal que ele quis à história do Macunaíma, e aí transformou isso nessa grande obra modernista. Então, eram também rapsódias as gestas guerreiras medievais, os velhos romances versificados e cantados em melodias simples pelos jograis. São também composições de natureza rapsódica. O Bumba Meu Boi, já falamos aqui, né? Então, o Mário foi um estudioso dessas danças dramáticas, né? Então, toda a questão da composição, do rito ali da música do Bumba Meu Boi, da expressão cênica, né? Do todo o aspecto gestual, da indumentária para essas celebrações. Os cateretês, os fandangos do sul paulista, os cateretês do centro-sul, os caboclinhos do nordeste. Então, todas essas manifestações que vêm da música também, e o Mário era professor de música, quer dizer, era a área dele, ele conhecia isso muito bem. Então, todas essas formas musicais já remetem a essa ideia cíclica da rapsódia. Né? E dentre elas, vamos lá de novo, o Bumba Meu Boi, que foi, né, pesquisado pelo Mário, que ele publicou aí livros sobre as danças dramáticas brasileiras, né? Então ele vai falar muito sobre o Bumba Meu Boi, traz essa ideia, né, dessa compilação de elementos, né, de acordo ali com as localidades, com as regiões, com os aspectos folclóricos, dando essa imagem de algo que é cíclico, né? Assim como as histórias de Macunaíma. Então, mais tarde, o livro concorreu como romance a um prêmio literário, né? Então daí vem essa classificação que nós damos a ele. No sentido do romance como vida e façanhas de um herói, aproxima-se da gesta e da epopeia medieval, tendo em comum. Então vamos lá. Então o que Macunaíma resgata aí dessa tradição do romance, de gesta, da epopeia medieval, né? Das novelas de cavalaria. Então, a sobre-humanidade, estamos falando de um texto que não é realista, porque existem situações ali sobrenaturais no texto, né? Então, não só envolvendo a figura do herói, mas as situações em si. Tá? O aspecto maravilhoso ou mágico, né, está fora do tempo e do espaço, embora nós tenhamos ali a cidade de São Paulo, a floresta amazônica, há toda uma fabulação em torno desses espaços que acabam transformando tudo num cenário mais mítico, né, e não exatamente realista. Por isso, o herói pode se encontrar na São Paulo do século XX, com João Ramalho, que viveu no século XVI. Isso tudo vai acontecendo durante a história. Tá? Então, ele está em São Paulo no século XX, aí ele encontra o João Ramalho, que viveu no século XVI. Pode convidar Bartolomeu de Gusmão, o padre voador, morto na Espanha do século XVIII, a viajar com ele no dorso de um tuiuiu. Como herói mítico, Macunaíma pode também se encontrar na velha Praça 11, Rio de Janeiro, no terreiro de Tia Ciata, com seus amigos Pixinguinha, Raul Bop, Manuel Bandeira, Lamartine Babo, Jaime Ovalle, entre outros. Então, é uma miscelânea ali de culturas, de personalidades, né? Não só figuras do passado, como o Padre Bartolomeu, como o João Ramalho, mas inclusive figuras conhecidas do Mário, né? Como Manuel Bandeira, como Raul Bop, né? Então, toda essa mistura vai formando o enredo, né, da intriga aí de Macunaíma. Tá? Agora, né, temos aquela visão. Macunaíma, ele é um herói ou ele é um anti-herói? Sabemos que ele é o protagonista, mas ele é um herói conforme a tradição clássica, quer dizer, uma lenda, é um mito, então é um apego a essa tradição popular. Ele é, de fato, um herói?
ou ele vai funcionar como um anti-herói, quer dizer, ele vai desconstruir essa imagem do herói. Vamos pensar nos dois sentidos. Então, essa é a abertura do romance, né? Então, no fundo da Mata Virgem, nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era preto, retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Araraquara, que a Índia Tapaiumas paria uma criança feia. Essa criança é o que chamaram de Macunaíma. Então, vejam que há um diálogo direto aí com a Iracema, do José de Alencar. Né? Muito além daquelas serras, nasceu Iracema, Iracema, virgem dos lábios de mel, que tinha o talhe mais negro que a asa da graúna, e assim vai. Né? Então, toda aquela construção mítica de Iracema, aqui vai ser parodiada na criação do Macunaíma. Né? Então, a Iracema, virgem dos lábios de mel, agora nós temos o Macunaíma, que é uma criança feia, né, para desmontar essa imagem do herói clássico. Né? Agora veja, então já de início, Macunaíma tem a dimensão de herói da nossa gente, então pegando essa imagem do herói, o herói mítico, então sim, ele é o herói da nossa gente, né? Sua mãe é uma índia Tapaiumas, que significa gente preta, por isso que ele é um índio que nasce preto, né? É um índio negro, mescla de duas das três raças formadoras da etnia brasileira. Né? E vamos lembrar que lá no meio da história ele vai passar por uma fonte, né, e aquela água vai deixá-lo branco. Como herói arquetípico, não tem pai, a não ser que se considere como tal o medo da noite. O silêncio primordial à beira do Araraquara, né, é assim filho de virgem. Então tem essa imagem, né, dessa criança singular, né, então ele é filho de uma índia, ele não tem um pai, então ele seria o filho de uma índia virgem, quer dizer, ele é esse protótipo do herói, né, conforme nós temos lá atrás nas epopeias, nas novelas de cavalaria, então ele vai figurar, né, a partir dessa tradição do herói. Na literatura clássica, o herói épico é um homem divinizado, filho ou descendente dos deuses, capaz de façanhas sobrenaturais. Então a designação aí de herói de nossa gente sugere a aproximação entre Macunaíma e o herói épico, no sentido de fundador da cultura de um povo. Então nasce daí o primeiro paradoxo da obra. Macunaíma é construído à imagem e semelhança do povo brasileiro. Então, nesse sentido, quer dizer, ele é um arquétipo, por isso que ele é essa figura de destaque, ele está além do humano tradicional, porque ele é a simbiose ali das três raças. Mas se o povo brasileiro não tem um caráter definido, como representar o seu herói a não ser, como o subtítulo diz, né, como um herói sem nenhum caráter? Mais próximo, portanto, do anti-herói moderno. Então, sim, ele traz essa imagem, esses resquícios, né, do herói clássico, mas ele é um herói sem nenhum caráter. Então, ele é o herói moderno, ele é o anti-herói. Não no sentido de vilão, mas ele é uma desconstrução daquele modelo tradicional. Ele é a modernidade, ele é a vanguarda. O livro é isso. Então, estamos falando de um personagem que foge ao padrão do que a literatura apresentou até então, aqui no Brasil. Tá? O herói eleva e amplifica as ações que pratica, enquanto o anti-herói as minimiza ou rebaixa. Macunaíma tem característica dessas duas categorias. Então, ele tem tanto atos heróicos, quanto atos que não são heróicos coisa nenhuma. Então, quer dizer, que são mais baixos, que são mais vis. Então, ele vai transitar entre esses dois polos. Né? Então, tem o lado heróico da história, da luta pelo Muiraquitã, da disputa pelo Muiraquitã, da luta com o gigante Piaimã, etc. e tal, mas ele é o herói que mente, que só está preocupado com a questão sexual, que se deita com as índias, né, que arma 1001 peças ali. Então, quer dizer, ele vai do alto ao baixo, né, do mais heróico ao mais anti-heróico ali ao longo da história. Tá? Então, vamos lá. Como herói épico, buscando aí a tradição. Então, ele não tem pai, nascimento em comum. O rei Nagô previu na pagelança a sua inteligência, então tem uma profecia sobre Macunaíma. Ele sai em busca de aventuras após a morte da mãe, então ele abandona o lar, né, como todo bom herói de saga, de lenda, de novela de cavalaria, ele tem que sair da sua terrinha ali e ir viver grandes aventuras. Ele casa-se com a rainha Si, então temos aí um casamento sagrado.
Ele traveste de mulher para enganar o gigante Piaimã, então é o rito iniciático, né, no sentido aí de você trazer essa imagem aí do enigma, da magia, né, no caso aqui da própria roupa que ele usa para se fingir de mulher, e ele mata o monstro inimigo, quer dizer, ele ganha, ele tem a vitória contra o seu inimigo. Tá? Fora isso, ele retorna à floresta, então é a volta do herói ao seu lar. Ele ignora o poder de Véi, né? Então ele ultrapassa o limite humano e desafia um ser divino. Ele morre solitário e torna-se objeto de veneração. Então ele vira tradição, totem e mito. Então, assim como a Si lá no começo, que sobe para o céu e vira uma estrela, assim também é Macunaíma no final da sua vida. Né? Então, perdido ali o Muiraquitã, sozinho, abandonado, ele sobe para o céu e vira uma estrela. Ou seja, ele vira um mito. Né? E aí nós vamos ter, então, essa tradição mítica envolvendo a figura de Macunaíma. Tá? Agora, o anti-herói, que minimiza e rebaixa as ações que pratica, revela-se no egoísmo, na falta de escrúpulos que leva o personagem a buscar vantagem em todas as ocasiões, não se preocupando em prejudicar os irmãos ou quem quer que seja. Então tem esse outro lado também. Então ele é egoísta, ele é mimado, ele quer as coisas para ele não se preocupa se ele está afetando de forma negativa os outros ou não. Então o que importa é o bem-estar dele, não dos outros. Então Macunaíma é um anti-herói quando abandona o fundo da Mata Virgem e vai para a cidade, onde tudo é máquina. É um ser em crise que perde a sua identidade, debatendo-se em um mundo sem valores. Então, realmente, Macunaíma é essa imagem do herói esférico, né, do personagem esférico. Ele não tem uma linha plana, ele não é previsível. Então, ele vai sofrer ali uma série de reviravoltas e esse embate, né, entre o ato anti-heróico e o ato mais heróico possível, quer dizer, os atos mais rasteiros e os atos mais nobres que ele vai praticar aí ao longo da história. Tá? Então diríamos que a história trabalha com esses dois processos, né, do herói desmistificado, né, então características do herói, mas suas atitudes o aproximam do homem comum. Então ele tem todo esse lado heróico, mas a todo momento, quer dizer, ele se aproxima desse homem comum, dessa síntese do povo brasileiro. Agora, como anti-herói mitificado, nós vamos ter esse protagonista humanizado, mas que participa de eventos simbólicos e arquetípicos. Então, as duas vertentes, na verdade, que condicionam aí essa narrativa. Então, esse herói que vai ser desmistificado, que vai ser rebaixado aí ao nível do cotidiano, Mário vai pegar toda aquela tradição clássica do herói, né, de capa e espada, e o herói mítico, o herói lendário, vai desmontar aqui na figura do Macunaíma, trazendo essa imagem do homem, da síntese aí do povo brasileiro, mas como anti-herói, quer dizer, ele vai ascender a essa imagem mítica a partir do momento da grande aventura que ele vivencia ali, né, com o Muiraquitã, com o Piaimã, e tudo que envolve aí a sua vida, quer dizer, o casamento com a Sei, todo aquele rito iniciático, o próprio ato final dele subir para o céu e virar uma constelação. Então, tudo isso carrega, né, esse anti-herói de sentido mítico. Tá? Então, no étimo, né, Macunaíma, na mitologia indígena amazônica ocidental, e aí, vamos lembrar, não é uma tradição, são várias tradições indígenas que falam sobre essa figura, né? Então, nós temos a tradição Taurepã, nós temos o Arecuná, nós temos o Macuxi, então são todas etnias indígenas que têm dentro da sua cultura, dentro do seu patrimônio folclórico, essa imagem do Macunaíma. Então, ele é um ser prodigioso, capaz de transformar pessoas e animais em pedra por simples prazer ou feitiço, o que explica a etimologia. Então, Macu, né, que é mal, o Ima, que é o sufixo aumentativo, então Macunaíma é o grande mal. Tá? Claro que isso na vertente folclórica, né, nas lendas e das tradições indígenas. O que o Mário faz, né, é reorganizar esse Macunaíma. Então, esse grande mal que vai se transformar no herói, né, no herói da nossa gente, no herói aí sem nenhum caráter. Tá? Bom, então, em linhas gerais, isso é o Macunaíma. Claro que se a gente tivesse aí com a leitura dele, teríamos muito mais para falar, tá?
Mas, volto a dizer, né, dentro aí dos textos do modernismo de 22, é um dos mais complexos, né? Talvez aí ao lado como eu falei, do Serafim Ponte Grande, do Memórias Sentimentais de João Miramar, são os textos mais difíceis aí do modernismo, tá? Mas, ao mesmo tempo, passado esse primeiro choque, é um texto muito rico, né? E ele é muito interessante porque ele é um texto de fundo cômico, né? Então a gente acaba achando graça e se encantando com aquelas peripécias do Macunaíma, aquelas aventuras mirabolantes que ele vive, e isso, de novo, né, mostra esse lado bem-humorado do modernismo de 22. Então, ele é complexo, sim, né? Ele precisa aí de algumas fontes, de algum apoio para a gente entender melhor ali a leitura, mas é um texto que continua valendo a pena ser lido, né? Não só pela sua riqueza, o monumento que é o texto construído pelo Mário a partir de toda essa pesquisa folclórica, mas por conta também dessa sátira, né? Quer dizer, dessa linguagem carregada de humor que nós temos ali na construção da narrativa. Ok? Então é isso. Fechamos aqui o nosso estudo sobre Mário de Andrade.